Demon Slayer Episódio 7 Resumo e Análise. O episódio começa com Tanjiro perseguindo o Mini Hantengo. Tanjiro o alcança e tenta cortar o pescoço dele, e o Oni grita de medo, de forma que chega a incomodar os ouvidos do Tanjiro. Ele resiste e se concentra na tentativa de cortar o pescoço do Mini Hantengo, mas ele é surpreendido sentindo uma presença de ódio chegando até ele. Mas o cheiro que esse demônio exala é diferente dos demais. Tanjiro foca em cortar o pescoço do Mini Hantengo, mas ele é muito resistente. E para piorar as coisas, o poder do sangue da Nezuko também acabou. Genya quer ajudar, mas fica hesitante, pois ele também pode atingir o Tanjiro com um tiro. De repente, o demônio bate o tambor, lançando um poderoso ataque contra Tanjiro, que sem ter o que fazer apenas tenta resistir, porém é arremessado para longe. Em meio à poeira surge essa criatura que parece ser feita de madeira. Apesar do 3D, a cena foi bem feita, mostrando Tanjiro se equilibrando naquela criatura e também escapando dos ataques. Quando uma das cabeças está prestes a abocanhá-lo, surge a Nezuko salvando Tanjiro, mas ela acaba sendo atingida, perdendo partes de seu corpo. Porém, ela se regenera rapidamente. O novo Oni diz que demônios brutais atormentam os fracos. Ele lança um olhar e uma tremenda pressão sobre Tanjiro e os demais. Se achando o verdadeiro justiceiro, ele chama o grupo do Tanjiro de malditos vilões terríveis. A situação se torna ainda mais perigosa e o Tanjiro está tremendamente amedrontado. Inicialmente ele pensa que possa ser um sexto demônio, porém ele vai pensando e ele chega à conclusão de que na verdade o demônio da raiva absorveu os outros demônios. Genya acaba se lembrando de ter visto isso acontecer. E agora o Oni ficou ainda mais jovem e também parece mais poderoso. Ele cria uma proteção para proteger a sua versão Hantengo miniatura. Tanjiro chama a atenção do Oni na tentativa de impedir que ele continue a fazer isso e recebe outro olhar 43, fazendo com que Tanjiro fique paralisado e se sentindo mal, chegando ao ponto que seu coração começa a doer. Genya também foi afetado da mesma forma. O Oni segue botando pressão e perguntando o que eles acharam daquilo, se referindo a eles mais uma vez como vilões. A pressão é tanta que o Genya começa a perder as forças. Tanjiro pergunta por que o Oni os considera como vilões terríveis, e ele responde que é porque eles atormentam os fracos. Lembrando que agora há pouco eles tentaram cortar o pescoço de alguém que era pequeno e fraco e podia caber na palma da mão do Tanjiro. Ele continua julgando mal o grupo por isso. Tanjiro refuta o Oni dizendo que não foram só 100 ou 200 humanos que ele devorou, questionando o que essas pessoas fizeram para ele. Tanjiro diz que o Oni não deve ousar bancar a vítima depois de matar e comer um monte de gente. Enfurecido e muito determinado, Tanjiro ameaça o Oni, enquanto Genya continua com dificuldades para se mover. O Oni pergunta para o Tanjiro se algum dos humanos que ele comeu fazia parte da família dele. Tanjiro responde que não, e o Oni conclui que o Tanjiro não tem motivo nenhum para fazer o que estava fazendo. Tanjiro refuta dizendo que não é essa a questão e que ele não pode deixar que outras pessoas sejam mortas por Onis. Ao ouvir isso, o Oni insiste ainda na ideia de que o Tanjiro não tem nada a ver com as pessoas. Irritado, o Tanjiro pergunta que tipo de motivo uma pessoa precisa para ajudar outra, e lança essa frase aqui. E me pergunto se o recado foi mesmo pro Oni ou pro telespectador. O Oni então bate o tambor comandando aquelas cabeças que parecem ser uma hidra, e elas partem para atacar Tanjiro. Ele fica na posição de ataque e a cena se encerra com o corte de sua espada, sem a gente saber se o Tanjiro vai ou não resistir a esse ataque. A cena agora é com o campeão de apneia, Tokito, que está quase a 60 minutos sem respirar. Tá ok, eu tô exagerando, mas repetiram novamente aquela cena que a gente já viu várias vezes. Kyoko de fato acredita que é um grande artista. Ele resolve que vai se direcionar para a cabana e deixar o Tokito morrer sozinho ali. Em pensamentos, Tokito diz a si mesmo que com o ar que sobrou nos pulmões dele ele consegue fazer mais um ataque. Ele faz o ataque perfurante, mas infelizmente o seu último ataque não surte nenhum efeito, pois segundo o próprio Tokito, a espada dele está em péssimo estado. Sem esperanças, em pensamentos, Tokito diz que acabou. Ele ainda tem esperança que seu mestre mande mais Hashiras para ajudar os outros. Quando ele fecha os olhos, ele ouve uma voz e quando abre os olhos novamente, ele vê Tanjiro diante dele. Tokito estranha porque o que Tanjiro está dizendo para ele é algo que ele nunca disse antes, e se pergunta quem disse isso a ele. Dentro da cabana, um ferreiro tenta resistir ao Gyoko inutilmente. Diante daquela atitude desesperada do ferreiro, o Gyoko cogita que talvez ele esteja protegendo o chefe da vila que poderia estar ali, mas na verdade é o Haga Nezuka que está polindo a espada do antigo Hashira. E ele simplesmente ignora a chegada do Gyoko e continua trabalhando. Gyoko chega à conclusão de que aquele homem é muito jovem para ser o chefe da vila. Gyoko tenta chamar a atenção do Haga Nezuka e ele continua obcecado pelo trabalho que está fazendo diversos questionamentos sobre quem fez aquela espada e por que ele não colocou nenhum nome nela. Gyoko fica full pistola porque o Haga Nezuka não dá nenhuma atenção para ele, chegando a ficar com inveja de tamanha concentração do ferreiro.
porque o próprio Gyoko nunca se concentrou tanto assim. E como artista, ele disse sentir derrotado. Irritado, Gyoko ataca, ferindo as costas de Haganezuka. Porém, os ataques não foram capazes de tirar a concentração dele. Gyoko resolve fazer um novo ataque ainda mais violento, que chega a partir a máscara do Haganezuka. Porém, nem assim ele perde a concentração e continua a trabalhar. Seu rosto é revelado e ele é uma mistura de Tanjiro com Inozuki. Gyoko fica ainda mais revoltado diante da incrível concentração do Haganezuka. E ele, que segue trabalhando, entende que aquele símbolo que está na espada é porque a espada foi forjada com nada além de determinação. Gyoko sabe que seria muito fácil matar o Haganezuka, mas com seu orgulho de pseudo-artista ferido, ele quer fazer com que o Haganezuka abandone a espada. A cena volta para Tokito e ele diz em pensamentos que sua visão está distorcida. Ele já não tem mais ar e está conformado que irá morrer. A imagem de Tanjiro diz ao Tokito que ele não pode decidir sozinho o fim dele. Mais uma vez o Tokito estranha porque o Tanjiro nunca disse isso a ele. A imagem do Tanjiro continua incentivando para que o Tokito não desista, dizendo inclusive que alguém virá salvá-lo. Tokito parece não gostar da ideia de ter que depender de alguém. Tokito não acredita que alguém possa aparecer para ajudá-lo, porque todos são mais fracos do que ele. Tokito reconhece que superestimou suas habilidades. A imagem de Tanjiro continua tentando manter o otimismo. Tokito acredita que vai morrer porque cometeu mais de um erro. De repente alguém chega tentando perfurar o vaso de água. E esse alguém é o Kotetsu, que diz que não vai deixar que o Tokito morra, porém ele não consegue romper aquele vaso de água. Tokito não acredita que o Kotetsu vai conseguir cortar aquilo, e aplicando a lógica que o Tokito sempre teve, ele entende que o Kotetsu tem coisas mais importantes para fazer agora, que ele deve proteger o chefe da vila, mas como isso não é possível, pelo menos ele deve fugir com o máximo de espadas que ele puder. De repente, um pequeno peixe daqueles summonados pelo Gyoko surge. Tokito tenta avisar o Kotetsu, porém ele não percebe a tempo e é atacado. Preocupado, Tokito diz em pensamentos para que Kotetsu fuja, porém agora ele é atingido na barriga. Ainda assim, Kotetsu vai na direção do vaso de água. Para o desespero do Tokito, Kotetsu encosta a boca no vaso de água e sopra um pouco de ar. Mesmo sendo impossível, Tokito consegue respirar o ar que foi colocado dentro do vaso. Tokito se lembra da frase que o Tanjiro disse para ele, que havia motivado ele a ajudar o Kotetsu. Na mente do Tokito, outro homem aparece dizendo que os seres humanos são capazes de invocar uma força inacreditável para o bem de alguém além deles mesmos. Tokito usa sua respiração e desfere um ataque poderoso que rompe o vaso de água. Em pensamentos, ele diz que se lembrou. O pai do Tokito tinha olhos iguais aos do Tanjiro. E é assim que termina mais um ótimo episódio de Demon Slayer. A adaptação para o anime continua fiel ao mangá, com algumas diferenças ali de tradução no mangá aqui em relação ao anime, mas que em nada interfere. Inclusive dessa vez foi seguida a ordem do mangá aqui nesse episódio. Destaque do episódio aí para o Hantengo, que conseguiu resistir à tentativa do Tanjiro de cortar o pescoço dele, além da surpresa do Oni da Raiva ter absorvido os outros e se tornando ainda mais forte, apresentando um certo equilíbrio agora em relação às suas emoções e uma forma distorcida de justiça, julgando o Tanjiro e seu grupo como se eles fossem vilões por estarem indo atrás do Hantengo miniatura, já que na visão dele não havia razão para isso, já que ele não tinha feito nada para alguém que eles conheciam. E quando o Tanjiro pergunta ali que tipo de motivo uma pessoa precisa para ajudar a outra, e que se o Oni não entende isso, ele que é um demônio, foi algo um tanto polêmico. Aliás, Demon Slayer tem sido bastante polêmico, principalmente por causa do episódio anterior, depois eu comento. Essa parte me pareceu uma direta aí pra muita gente, já que muitos têm a mesma ética do próprio Oni. Porque a grande maioria das pessoas, se é algo que não envolve ela ou a própria família dela, ela não vai ajudar ou fazer algo pra ajudar alguém se não tiver nada a ver com ela. E a polêmica do episódio anterior foi que no Dia das Mães passaram um episódio ali sobre a morte da mãe do Genya. Eu vi muita gente criticando o anime por isso. Penso que a intenção realmente era polemizar nesse Dia das Mães, já que no Japão também era, e também causar um certo impacto. Mas eu penso que não é pra tanto, não é pra levar pro lado ruim isso, mas sim para as pessoas refletirem do tempo que elas têm com os pais, já que isso não dura para sempre. Então tem duas formas de enxergar isso: você repudiar só porque eles colocaram aquilo uma situação no Dia das Mães, ou você pensar pelo lado de valorizar os seus pais e ter consciência de que nada dura para sempre. Penso então que esse episódio que passou na semana passada é um episódio interessante para reflexão, e essa discussão do Tanjiro com o Oni também é algo para a gente refletir sobre o fato de interferir ou não, se tem que ter ou não motivação para você ajudar alguém que precisa de ajuda. A parte do Tokito foi a mais emocionante, mas na minha opinião ela não é tão bem trabalhada assim. Parece que o Tokito tá ali há muito tempo dentro daquele vaso de água, porque a história foi deixando ele para trás, ele aparece uma vez ou outra
e repetiu bastante cenas também do Tokito. E a parte do Kotetsu soprar ar dentro do vaso de água ali não me convenceu muito de que aquilo funcionaria. Porém, é mais um bom episódio e eu quero saber de você o que você achou do episódio 7 de Demon Slayer. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.